Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de programação orientada a objetos. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Vai lá. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Tá enxergando aí, né? Tô enxergando, normal. Peraí. Cadê a classe? Carros. Carro, ponto de peraí, que eu... tem uma coisa errada aqui. É que você tem que rodar o arquivo TS para ele. Ah, você está rodando o Node, né? É porque você precisa primeiro compilar o arquivo que a gente mexeu. É isso, TSC, aí você compila ele. Ah, é tudo, né? Ele faz tudo. Não, aí você tem que colocar o TSC menos H. Não, desculpa, menos W. Assim ele não compila tudo? Não, para falar a verdade, eu nunca testei. Eu acho que... acho que compila. Vai lá. Boa. Roda aí. Marca, aí... É isso aí, ó, tá vendo? Ó? Aí você me listou, mas por que eu não me... Peraí, o que deu? Ah, eu tenho que rodar... O meu mostrar não funcionou. Por quê? Porque eu não defini... Porque eu não defini, Dani. Isso, exatamente. Você não colocou os valores, né? Eu deixei tudo como... isso mesmo. Posso testar com os valores? Mas, ó, nota aqui, ó, tá vendo? Eu mandei mostrar, ó, rodando ali, ó, você viu que ele mostrou marca, modelo e ano? Ou seja, ele mostrou as propriedades desta classe. Foi aquele da linha 18 à linha 20 ali que eu coloquei no código que você fez. Tá vendo? Isso mesmo. Vou fazer rapidinho aqui, Dani, daí eu te mostro já o outro. Manda ver. Na aula 5, tem como ver o resto das aulas? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4? Tem sim, Tecnohacker. Tecnohacker, essas aulas elas ficam disponíveis na comunidade do Torne-se um Programador, tá bom? Então, eu vou te passar o link aqui para você e para os outros alunos que estão aqui também, que estiverem interessados em pegar a gravação destas aulas, tá? Basta vocês entrarem neste link que eu estou mandando para vocês aqui. Ó. Então, este link, aqui tem todos os detalhes de como que vocês fazem para pegar as outras aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e assim vai. A gente vai fazer um desafio que são 21 dias corridos de orientação a objetos, ok? Nesses 21 dias corridos, vocês vão aprender diversas técnicas que vai melhorar ali a forma como vocês trabalham com relação à orientação a objetos. Então, se você tiver ali alguma dúvida, como que você faz para resgatar, se você quer participar da nossa comunidade, também nesse link aí tá todas as informações, tá bom? Tem o telefone aí também de suporte, clica aí, chama a gente lá. Legal. Aí, ó, muito bom. Você já preencheu aí as propriedades, né? E aí... Uma coisa não ficou claro, talvez eu não tenha atendido o que você pediu, que eu não setei a minha propriedade aqui, né? As minhas propriedades, depois de instanciar a classe. Não, mas isso não tem problema não, tá? A intenção era mais fazer com que você pudesse criar mesmo em diversas linguagens aquilo que você aprendeu, tá bom? Então, você cumpriu bem aí a questão. Vamos ver nas outras linguagens aí também. Você fez. Agora eu vou para Vai lá. um PHP que assim, eu não consegui colocar para rodar porque eu não instalei tem que instalar o PHP e eu não consegui. Tá bom. Mas aí... Foi uma classe que eu percebi também que tem que ter um método getSet que eu não encontrei igual do C#, né? Que você uma propriedade definir. Diretamente. Mas é isso mesmo. Legal. Olha lá. Ó. Você tem o construtor aí no PHP. Você tem... Peraí que tá carregando. Ah, boa. Como você está usando o getSet, tá? O legal é você deixar o seu atributo como privado, tá bom? Tá carregando aí, ó. Aí, legal.
Então, ó, deixa o seu atributo como privado. Aí você fez ali vários tipos para você poder conseguir treinar, né? Então você colocou ali como público um, como protegido outro, privado outro. Para eu enxergar. Uhum. Perfeito. E dentro Só que eu não consegui pôr em prática, Danilo. Eu não rodei ele. Não tem problema, não tem problema. Ó, faz o seguinte, abre o seu console aí do Windows. É porque você acha que você não deve ter instalado, né, lá. O PF Não instalei. Não instalei o PHP. Normalmente quando você... Não tem problema, não tem problema não. Normalmente quando você está no Unix, né, o PHP ele já vem instalado, então você já consegue digitar PHP espaço o nome do arquivo. Então, se você tiver no Linux aí, tiver no Mac, é só você fazer isso para você executar o PHP no seu background aí, tá bom? Perfeito, parabéns, Marcos. Tá. Vamos ver a próxima aí? Deixa eu te mostrar o último aqui, que faltou uma linguagem. Faltou... Aí. O Ruby, o Wagner me auxiliou, eu ia instalar no Windows, mas eu não consegui também, mas eu vou fazer isso hoje. E vou testar essa classe. Perfeito. Olha aí que legal. Você colocou aí, ó, o nome mostrando, né? Outro protected, outro privado, show. E aí, obviamente, o sexo ali não vai funcionar, vai dar erro quando você tentar usar o sexo ali naquela ocasião, né? Por que vai dar? Deixa eu ver aqui. Tá, o sexo é private, eu não vou ter acesso. Ótimo. Não é isso? Exatamente. Você também não colocou a figura do construtor aí, né? Mas aí também é opcional, não tem problema. Legal, é uma classe criada aí também, tá? Só nesse caso aí da linha de 17 que vai dar erro, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Diego Brito. Danilo, não entendi bem o construtor, como funciona e quando deve ser usado, tá bom? O construtor, ô Diego, ele serve para quando você está passando dados externos para dentro da sua classe quando você está criando uma instância, né? Aí eu falei grego aqui para muita gente, né? Mas o que acontece? Quando você tem um objeto, você tem uma certa anatomia desse objeto ali, né? Ou seja, você tem algumas portas de entrada que você pode mandar para dentro do seu escopo, tá? Vamos lá, vou colocar aqui uma analogia. Imagina da seguinte forma. Você tem, por exemplo, a sua casa aí, né? A casa onde você mora e etc, né? Dentro da sua casa é como se fosse o escopo, como se fosse encapsulado. Quando a gente fala encapsulado ou no escopo, a gente está falando que você está dentro da sua instância. Dentro da sua instância você está dentro da sua casa, tá? Então, dentro da sua casa você pode fazer tudo. Acessar método privado, acessar método público, método protegido, que for tudo da sua própria classe, tá? Então, você pode fazer tudo dentro da sua casa. Ou seja, colocando na analogia, você pode ali abrir a geladeira, você pode deitar na cama, pular em cima da cama, sentar no sofá, sentar na cadeira, tudo isso você pode fazer dentro da sua casa, né? Beleza. Agora, se você quer dar acesso externo a algumas áreas da sua casa, você precisa colocar algumas portas, tá bom? Algumas portas, né? E aí, vamos lá, você coloca a sua porta de entrada. Na sua porta de entrada, se alguém quiser entrar na sua casa, ele tem que entrar nessa sua porta de entrada. Essa porta de entrada passa a ser uma propriedade, tá? Ou um atributo público da sua classe, né? Então, você coloca essa porta de entrada para que alguém possa entrar dentro da instância da sua casa, ou seja, dentro da sua casa. Você também, quando você cria uma classe, você cria uma receita de bolo, né? E por você criar uma receita de bolo, essa receita de bolo pode ser clonada várias vezes, ou seja, de uma própria receita você pode fazer várias casas, né? Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, vamos supor que você fez uma receita de como você constrói uma casa. E aí você tem diversos pedreiros que conseguem construir a casa para você do mesmo jeito, utilizando a mesma receita, né? Então, imagina que você tem essa casa que já foi criada, essa instância, que você tem o escopo interno dela e você tem o escopo externo dessa sua classe, né? E aí você quer criar uma outra classe, mas quando alguém for construir essa outra classe, automaticamente, obrigatoriamente, nessa classe, quando for construída, você precisa abrir algumas portas, né? Essas portas que você precisa abrir ao construir essa classe se chama construtor, porque nela
obrigatoriamente, quando você constrói, você tem que passar opções para dentro desse escopo da sua classe, tá bom? Então, vamos lá. Alguns conceitos aqui são mais difíceis para algumas pessoas que estão começando, né? Mas essa é a analogia no geral. Então, quando você cria um construtor, você está basicamente criando portas, já atribuindo valores a essas portas de entrada para dentro do escopo da sua classe, tá bom? Essa é a ideia. Show. Conseguiu entender, Marcos? Sim. Uma pergunta. No Ruby eu tenho métodos getSet, eu não consegui chegar até lá. Tem sim, tem sim. Então, ó, dá um Enter ali. Vamos colocar lá em cima, depois da linha 4, você dá um Enter. Esse que você está fazendo aí, ó, é uma propriedade que você criou como get, né? Para você fazer um set, você vai fazer def, nome, def, espaço nome. Entendi. Nome, igual, coloca junto igual. Isso, abre e fecha parênteses e coloca dentro do parênteses o parâmetro chamado valor. Pode ser valor aí. Valor mesmo? Pode ser. Qualquer nome que você quiser aí. Isso é o resultado que vai vir. E aí no final ali, da linha 6, você vai colocar end. Isso. Esse daí é um set que você criou. O Ruby, ele tem um tipo de variável chamado variável de escopo, né? E essa variável de escopo, ela é normalmente definida com arroba. Então, o que você vai fazer? Entre a linha 6 e a linha 7, você vai dar um Enter. Isso. Aí você vai dar um tab aí e vai colocar arroba nome igual a valor. Isso. E aí ali em cima, na linha 3, por exemplo, você vai colocar só arroba valor ao invés de puts aí. Pronto, aí você pode apagar o resto. Esse daí é um getSet que você fez no Ruby, tá? Então, você criou ali uma variável que retorna o arroba valor, que é uma variável de escopo interno, tá? E você tem ali o def valor, que é uma função, basicamente, que você não precisa necessariamente passar ali os dados por parâmetro. É só você colocar igual e ele já consegue entender que você está setando essa variável, tá bom? Então, esse é o getSet do Ruby, tá? Mas você também tem uma possibilidade, tá? Depois do final da linha 8 ali, ó, você dá um Enter. Aí você vai escrever assim, ó, attr, underline, accessors. Accessors. Isso, tem 2 Cs ali no accessors. E 2 S? Isso. Acredito que seja isso aí, tá? Mas essa é a ideia. Se vocês procurarem por attr accessor, vocês vão achar também o que é. Normalmente o interlicense da IDE completa para mim aqui. Aí você dá um espaço, aí você vai colocar assim, ó, 2 pontos nome. Nome. É tudo junto, tá? 2 pontos nome. Aí. Isso daí você definiu o getSet, entendeu? Então, ou você pode fazer nessa linha linha 2 até a linha 8 para declarar a propriedade, ou você pode usar só o que está na linha 10 e declarar a propriedade, entendeu? Tá, entendi. Então, isso daí ele já faz os getSet. Tem uma pergunta aqui do Douglas, aqui, o nosso aluno da comunidade, falando, ó, neste exemplo que você deu de criação de uma classe, fazendo uma analogia, é como se fosse uma receita de bolo, onde o construtor seria os ingredientes e os atributos que seria do modo de preparo. O construtor seria como se você estivesse colocando valores padrões, né, para a sua receita de bolo, Douglas. Esta é a ideia, tá? Então, quando você cria a sua classe, no construtor ele faz uma ação. É a primeira ação que é disparada, tá? Ou você pode disparar essa ação sem fazer nenhuma ação, né? Sem entrar nenhum dado, ou você pode disparar essa ação preenchendo alguma coisa. Tem ali um exemplo que o Marcos fez em TypeScript. Depois você abre lá, Marcos, em TypeScript para o pessoal ver de novo. Você tinha uma dúvida aí? Você ia falar alguma coisa, Marcos? Não. Abre lá em TypeScript. Eu ia falar, justamente o senhor comentou que é uma ação que é automaticamente disparada quando o objeto é instanciado. Exatamente, é isso aí.
É isso aí. Perfeito, Vagnão. E em TypeScript aqui ó, tem um exemplo perfeito disso, né? Ó. O Marcos está abrindo aqui. Vocês vão ver, ó, que na criação desse carro, né, ó, na linha 3, 4, 5 e 6, não, 3, 4 e 5, ele está colocando valores padrões nesta instância. Tá vendo? Agora, uma coisa que você pode fazer ali também, ó, Marcos, faz um favor para mim. Na linha 2, passa ali o marca como parâmetro no construtor. Opa, pera aí que tá carregando. Tá bom. Vai lá. Aí na linha 2, você passa ali o parâmetro marca dentro do construtor. Dentro do parênteses, né? É isso? Isso, exatamente. Tá. Você quer que eu... Tá. Então escreve aí, marca. Aí. Aí agora, na sua linha 3, você apaga o 1 e coloca o marca. Ótimo. Aí. Legal. Então, o que o Marcos fez aí agora? Ó? Ele criou ele está colocando vermelho aí porque você não definiu o tipo. Entendeu? Não tá eu tenho. Tipo para você colocar. Você pode colocar 2 pontos e string aí que ele vai parar. Isso. Então, o que acontece? O que o Marcos fez aí? Ó? Ele criou, então, nesse construtor, uma porta de entrada. Porta de entrada essa que vai preencher, então, a propriedade marca quando você for criar a instância. Então, ó, ali embaixo, na linha 17, ele tem que passar. Ele é obrigado a passar, porque o construtor dele agora exige que você mande algum dado no parâmetro, tá? Na aula passada também eu mostrei para vocês têm condições de colocar valor padrão, né? Vocês terem dado no construtor, mas ele ser opcional porque você tem um valor padrão no seu construtor. Só revisar a aula passada aí também, vocês que estão aí na comunidade para lembrar dessa técnica, tá? Então, a classe deve ser representada por um construtor, o Diego Brito está falando aqui, ó. Mesmo sem retornar valor? Sim, sim, sim. Toda classe, ela tem um construtor, tá? Você definindo ou não, toda classe tem um construtor. Ela sempre vai passar por um construtor quando você cria uma instância. A não ser que você crie uma classe que seja singleton, né? Que vocês vão olhar mais para frente. Uma classe singleton não tem um construtor. Você cria ela porque você tem uma instância única para todo o seu objeto, né? Para todo o seu sistema. E aí, obviamente, é uma classe que não tem construtor.